iniciar mais uma vez os estudos dos temas dos livros de André Luiz, amigos, em que o nosso André Luiz, o mentor espiritual, teve a coragem de noticiar para todos que existe a vida após a morte, a vida espiritual, trazendo detalhes, apresentando personagens importantes para a nossa formação intelectual, moral e espiritual. E hoje, amigos, conforme vocês estão acompanhando no slide, temos hoje a parte 6 dos nossos estudos, dando continuidade. Estamos na parte 6, em que selecionei 4 livros com 4 assuntos nos seus respectivos capítulos. Inicialmente, temos no primeiro módulo, dentro do slide, livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente, Zonas Purgatórias. E ao lado, acompanhando a seta, temos 2 assuntos dentro deste capítulo. Remorso nos fulcros da memória, isto é, na base da memória, nós temos alguns remorsos, algumas inquietações em que nós arquivamos em ações e atitudes de vidas passadas. E temos, no mesmo capítulo, telas temporárias. Então, vamos, primeiramente, desenvolver reflexões de André Luiz a respeito destes 2 temas do capítulo 16 do livro Evolução em 2 Mundos. É importante dizer que a nossa memória espiritual, ela armazena, ela arquiva hábitos, progressos espirituais, condicionamentos, conquistas, equívocos, ilusões, avanços, progressos. E esta memória, ela irradia-se. Ela está sempre vibrando para o tempo de hoje, para a reencarnação presente. Esta memória espiritual, ela apresenta para a reencarnação presente. Pois não, Paulo? Levantou a mão? Fica à vontade. Carnélio, queria te fazer uma pergunta. Pois não. Para quem ainda não conhece a obra de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz estaria se referindo ao mundo corporal e ao mundo espiritual? Seria isso? Bom, podemos identificar desta forma. São as 2 dimensões em que André Luiz está atuando, evolução em 2 mundos. O mundo físico, a nossa dimensão corporal, carnal, física, e o mundo espiritual, o mundo astral. Então, André Luiz procura desenvolver neste livro conteúdos que esclarecem a respeito dos acontecimentos como causa a vida espiritual e os efeitos desta causa, elas são afloradas, elas acontecem na vida física. Então, a evolução em 2 mundos, ela acontece, tais evoluções acontecem nas 2 dimensões físicas. É claro que nós colocamos em prática todos os aprendizados que nós adquirimos na vida espiritual, na erraticidade, nós colocamos em prática na vida física. A exemplo que diz a resposta 230 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se nós podemos evoluir na erraticidade, isto é, na vida espiritual, na vida astral. E a resposta diz que é na vida física, na vida corporal, que nós colocamos em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. Aqui, na vida física, é o grande momento decisivo para a nossa evolução. Mas estas 2 dimensões, elas se tocam, elas estão entrelaçadas nas nossas necessidades evolutivas. Pois não, Paulo? O Carnélio quer que leia 230? Pode ser, 230, por favor.
Olha, capítulo 6, Vida Espírita, parte 2ª do Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu. Perfeito, Paulo. Então, amigos, com estes acréscimos importantíssimos, nós podemos agora desenvolver esses 2 temas do primeiro módulo, Livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente, Zonas Purgatórias. Tal livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. E estes 2 temas, remorsos nos frutos da memória e telas temporárias, tais temas são importantes porque, primeiramente, devemos entender que temos um passado com muitas vidas, com muitas encarnações, com hábitos, condicionamentos que se apresentam no tempo presente. E a nossa memória espiritual, digo memória espiritual porque nós temos muitas vidas. Então, esta memória espiritual, além de armazenar a vida presente, a memória espiritual, ela também desenvolve algumas informações de forma mais sutil. A memória espiritual, ela procura irradiar, apresentar em tempos presentes, na encarnação presente, alguns comportamentos, alguns condicionamentos que alguns são importantes, são progressos adquiridos em vidas passadas, e outros comportamentos, condicionamentos, são maléficos, são nocivos. Nós temos vícios no campo emocional, nós temos ainda situações que podem contrariar as leis de harmonia, podem contrariar a nossa harmonização mental. Então, esta memória, ela tem uma importância como um autoconhecimento. E digo porque em nossa memória, às vezes, nossa memória são objetos de obsessões. É na memória em que o espírito obsessor, o espírito infeliz, ele tenta alcançar a nossa memória para que possamos ficar mentalmente em recordações penosas, recordações desagradáveis, que nós, mentalmente, por escolha nossa, podemos nos fixar quando somos invigilantes nessas recordações. Então, às vezes, dependendo da nossa formação, do nosso avanço espiritual, daquilo que nós já progredimos, se nós aceitarmos a influência, de um espírito infeliz, sobre o passado que nós vivemos, se nós aceitarmos, certamente, mentalmente, iremos nos fixar nesta recordação desagradável. E pode ser na vida presente ou na vida passada. E esta recordação, ela tem um conteúdo traumático, ela tem um conteúdo de estagnação mental, ela tem um conteúdo de paralisia emocional. Por isso que é importante a renovação do espírito. Precisamos nos renovar para criarmos uma defesa diante desta memória do passado, quando esta memória ela está impregnada por uma culpa, por um remorso, por uma recordação penosa. E quando os espíritos infelizes, eles tentam ativar, por descuido nosso, por uma invigilância nossa, este ambiente da nossa memória em que eles sabem que vão trazer algo desagradável, nós precisamos, neste momento, e aí, por que pessoas vivem em depressões, por que pessoas vivem em tristezas, melancolias e tudo mais, em função
dessa ativação por aceitação nossa do espírito obsessor e infeliz quando ele alcança uma região da nossa memória espiritual em que essas recordações penosas, elas vão vibrar, elas vão irradiar vibrações e vão alcançar na nossa vida presente aquilo que vai nos incomodar. Tudo isso acontece, primeiramente, que precisamos nos conhecer. Precisamos viver o nosso drama, detalhe por detalhe. E ao vivermos os nossos dramas, nós iremos dimensionar quais as necessidades evolutivas, quais as necessidades de progressos espirituais que precisamos alcançar. Paulo, você levantou a mão, fica à vontade. Carmélio, Oi. dentro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1869. Certo. E no seu capítulo 5, tem lá o tema, uma das bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Você acha que André Luiz vem trazer um recurso, uma informação importante para complementar a doutrina, quando fala desse assunto aí que você falou, da memória, né? De toda essa questão aí? Sim, sim, perfeito, porque bem-aventurados os aflitos é um esclarecimento profundo do nosso Mestre Jesus, em que esses aflitos que nós iremos viver em algumas circunstâncias da nossa reencarnação, esses aflitos, eles podem nos ajudar no tocante a vivermos o nosso drama pessoal. Nós temos dramas pessoais que precisamos, primeiramente, conhecer, observar e não afastar este aprendizado em que tais dramas pessoais, eles acontecem por erros, equívocos, falta de experiência, desconhecimento da verdade, em que nós agimos em vidas passadas, e esses dramas, eles estão armazenados como informações, como ocorrências, em nossa memória espiritual. O grande problema é que nós não conseguimos nos adaptar na condição de aprendizes. Todos nós somos aprendizes, estudantes da vida. Só que quando nós encarnamos, nós vivemos algumas vaidades, nós vivemos ainda no campo do orgulho, e nós nos sentimos completos quando ainda somos incompletos em algumas questões da vida. Então, bem-aventurados aflitos são aqueles que estão conscientes, estão cientes das suas necessidades evolutivas, conhecem as suas fragilidades emocionais, procuram suplantar tais fragilidades emocionais, e para isso eles buscam conhecimento. E, ao mesmo tempo, eles estão resgatando o passado. Esse resgate do passado ele é importante porque eu estou vivendo o contexto, não que isso seja uma relação matemática, não que seja uma relação calculista, mas estou vivendo aquela dificuldade que eu fui protagonista, eu fui autor para as minhas vítimas. Se hoje eu estou com incômodo no meu íntimo, no meu psiquismo, na minha mente, é porque no passado eu gerei estas mesmas vibrações, estas atitudes, este contexto para terceiros. E a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela reapresenta todos estes cenários, esses fatos, e eu estou vivendo o que minha vítima viveu. Por isso que a memória espiritual ela é importante, porque a memória espiritual, quando ela se apresenta por provocação nossa, isto é, nós provocamos, quando nós estamos violando as leis divinas. E a nossa memória espiritual, ela vai entrar em sintonia com as ações presentes, e quando eu... Boa tarde, Luciana. E quando eu estou vivendo, em tempo presente, esta memória espiritual, é porque, na realidade,
eu estou dando continuidade ao meu passado. O grande problema, e aí já falando a respeito do segundo tema do primeiro módulo, livro Evolução dos Mundos, telas temporárias, o grande problema é que estas memórias, elas emitem, elas emanam, sai delas numa relação espiritual, telas temporárias. Nós conseguimos ver imagens no nosso mundo mental, imagens no tempo presente, estranhas, imagens, às vezes, agradáveis ou não agradáveis. Depende do nosso passado, da nossa evolução. Mas por que tudo isso acontece? Porque precisamos nos conhecer. Precisamos entender que a vida tem uma finalidade. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele esclarece, creio eu, que está no capítulo 1, Zonas Inferiores, ele esclarece algo importantíssimo para a nossa vida, amigos. Importantíssimo. André Luiz diz o seguinte, no livro Nosso Lar, capítulo 1, Zonas Inferiores. Ele diz o seguinte, é necessário vivermos os nossos dramas detalhe por detalhe, a fim de que possamos superar as nossas imperfeições. É próximo disso. Então, se a nossa memória ela é ativada por cada um de nós, por algum descuido, memória espiritual, e aí, nesse descuido, nesta invigilância de cada um de nós, esta memória, ela apresenta essas telas temporárias, que são imagens agradáveis ou não. E a nossa memória, ela começa a irradiar vibrações em que sentimos emoções, confortantes ou não, depende do nosso progresso espiritual. Se em nossa memória temos atitudes que violaram as leis divinas, nesta vida presente, eu vou sentir incômodos, inquietudes, tristezas. Eis aí a necessidade de renovação do espírito, reforma íntima. Precisamos nos reformar para que possamos nos defender desta memória espiritual quando ela apresenta algo desagradável, quando ela apresenta reações em que nós nos sentimos constrangidos.